Bom dia, Union Church. Good morning, Union Church. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês, For me, it's compartilhando a always palavra de Deus. a pleasure to be here with you guys, sharing the word of the Lord. Sou muito grato a Deus pela vida da Union Church. I'm really grateful to the Lord for the life of Union Church. E estar aqui servindo vocês para mim é um privilégio. And being here serving you guys is a privilege for me. Hoje, nessa manhã, eu gostaria de falar um pouco This morning, I would like to talk a little bit sobre as dores do crescimento. about the growing pains. Não exatamente sobre números, Not exactly about numbers, mas sobre as dores que a dinâmica da igreja sofre na medida que mais pessoas são alcançadas pelo Evangelho. but the suffering that the church has when more and more people are reached through the gospel. E a necessidade que nós, como igreja, And the need that we have as church, precisamos entender o nosso papel nessa dinâmica do crescimento da igreja de Cristo. we need to understand our role in this dynamic of growing of the body of Christ. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7. I invite you to open your Bible in Acts 6, 1 through 7. Mas antes da gente ler o texto bíblico, But before we read, deixa eu compartilhar uma história. I would like to share a story. Vocês já ouviram falar em um jogador de basquete da NBA chamado Anthony Davis? Have you heard about an NBA player named Anthony Davis? He knows the guy. Hoje, Anthony Davis, ele é um gigante, se assim a gente pode dizer, de 2 metros e 11 de altura. Nowadays, he is a giant of 2 meters and 11 centimeters. Maybe something like Mas this. quando ele estava no segundo ano do ensino médio, But when he was in the 11th grade, ele era um adolescente de 1,87 m. only that, he was a teenager of only 1 meter and 87 centimeters. Uma altura muito alta para um adolescente, For a teenager, really tall, mas quase 30 centímetros a menos da sua altura em idade adulta. but almost 30 centimeters less than his adult height. E quando ele tinha 1,87 m, And when he was 1 meter and 87, ele jogava na posição de armador no seu time de basquete. he used, let me read here, How can I say and armador? a point The guard. position. He used to play as point guard. Mas em menos de 2 anos, ele cresceu mais de 20 centímetros. But in less than 2 years, he grew more than 20 centimeters. O seu corpo mudou. His body changed. Consequentemente, a sua posição no basquete também mudou. As consequence, his position of playing changed. Por conta disso, ele teve que reaprender, de alguma forma, a jogar basquete. Because of that, he needed to relearn in a way to play basketball. Ele continuou sendo jogador de basquete. He was still a basket player. Ele continuou praticando o mesmo esporte. He continued to play the same sport, Mas a sua dinâmica na quadra mudou. but his dynamic on the court was changed. Ele teve que mudar a sua forma de jogar, ele teve que mudar suas roupas. He needed to change the way he was playing, his clothes. Crescimento é algo bom, Growing, it's something good, mas às vezes é desconfortável. but sometimes it's not comfortable. Vamos à palavra de Deus. Let's go to the word of the Lord. Você quer ler? Yeah. Lê em inglês, então. Ok. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic. Oh, sorry. Please, let's stand to read the word of the Lord. I will start again. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food.
So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them, and will give our attention to prayer and the ministry of the word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Vamos orar? Let us pray. Deus Santo, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos nessa manhã. Holy God, thank you for the privilege we have to get together here this morning. Que teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa manhã. May your Spirit help us to understand what you want to tell us this morning. Que qualquer tipo de distração ou preocupação não roube a nossa atenção de ouvir a tua voz. May any kind of distraction or worries, may they not be a problem for us to understand your word. Porque a sua palavra diz que nem só de pão nós viveremos, mas de toda palavra que sai da tua boca. Because your word says that it's not from only from the bread that we will live, but the word that comes from your mouth. Por isso que nosso desejo nessa manhã, nosso principal desejo, é ser alimentado pela tua palavra. That's why our main desire is to be fed by your word. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. That's our prayer in Jesus' name. Amém. Amen. Você pode se assentar? Please be seated. No texto que nós acabamos de ler, Lucas, que é o autor do livro de Atos, In the text we just read, Luke, that is the author of the book, nos leva para dentro do cenário, do contexto da igreja primitiva. he takes us to inside in the context of the primitive church. Uma igreja cheia do Espírito Santo, Spirit-filled church, poderosa na pregação powerful in preaching, e comprometida na missão, and committed to mission, mas também cheia de problemas. but also full of problems. Atos 6 é o retrato de uma igreja viva. Act 6 is the picture of a living church. E toda igreja viva, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar o que eu chamaria de dores do crescimento. Every living church will, in a moment, experience what I'm calling as growing pains. E aqui está a verdade que Atos 6 quer nos ensinar. O crescimento sempre vem acompanhado de dor. And this is the truth that Acts 6 wants to teach us, that growing, it's always within the company of pain. Com a dor vem o desconforto, tensões, With the pain, we have discomfort, tensions. a bênção do crescimento quase sempre vem acompanhada de desafios inesperados. The blessing of growing, it's almost always in the company of challenges, unexpected challenges. Mas observe, eu gostaria de fazer uma observação. But look, I would like to say, observe something here. Crescimento, eu não estou falando simplesmente sobre a quantidade de pessoas. I'm not talking this growing. It's not only about the quantity of people. Eu tenho um amigo muito próximo I have a close friend que ele tem 2 filhas. that he has 2 daughters. A família da esposa dele, todos são muito baixos. Todos são muito baixos. In her wife's family, they're all short.
E da família dele, embora ele não seja muito alto, todas as pessoas da família dele são bem altas. And in his side of the family, even that he is not so tall, all of the family, they're tall people. E a filha dele mais velha é bem alta. And his older daughter is really tall. E a filha dele mais nova, ela é bem baixa. And the youngest is quite short. A mais velha, ela é mais alta do que o padrão da idade dela. The oldest is taller than the average of her age. E ela até parece ser mais velha do que realmente é. And she looks older than she really is. Enquanto a mais nova parece ser mais nova do que a idade que realmente ela tem. While the youngest looks younger than the real age. E não há problema nenhum, ambas são saudáveis. And there are no problem here. Both are really healthy. Deus criou elas assim. God has created them like that. Mas uma coisa é certa, ambas cresceram. But one thing is certain, both are growing. Essa é uma imagem um pouco do reino de Deus. This is what we could say that's an image of the Lord's reign. Deus, de alguma forma, também trabalha assim com a sua igreja. In some way, God works like that with His church. Algumas igrejas vão ser maiores, Few churches will be bigger. outras vão ser menores. Other churches will be smaller. Depende da sua missão específica, do seu contexto. Depend of your call and the place you are, the surroundings. Mas uma coisa é certa, toda igreja viva vai crescer e enfrentar dores do seu crescimento de acordo com o seu contexto. But one thing is certain, that every church will grow and have specific pains that are according with the context that they are. E isso pode trazer desconforto para quem já está há mais tempo na igreja. And this could bring uncomfort for who is in the church. Discomfort. E a crise em Atos 6 nasce do cruzamento entre fé e cultura, diferentes culturas. And the crisis in Acts 6 comes from the mixing of many different cultures. Os helenistas, que eram judeus de fala grega, vindos da diáspora, haviam se convertido a Cristo. The Hellenists that were the Jews that used to speak Greek, they came to Christ. Mas continuavam sendo vistos como um certo estranhamento pelos judeus nativos de Jerusalém. But they were still be seen at it's kind of a strange way from the real Jews. Era uma tensão cultural real, carregada de história, diferentes tradições. That was a real tension because of the history that they have, all of they lived before that moment. E essa certamente é uma tensão que em algum momento vocês, como uma igreja internacional, enfrentam. And this is a tension that you guys here, that we as an international church, we face. Um teólogo chamado Craig Keener, escrevendo seu comentário histórico e cultural do Novo Testamento. Craig Keener. Let me find it. Craig Keener. A theologian named Craig Keener, he wrote about the cultural historic in his commentary. Ele observa que naqueles dias muitos judeus da diáspora vinham para Jerusalém para morrer ali. He observed that many Jews coming from diaspora, he used to go there to Jerusalem to die there. E por que eles desejavam ser sepultados na Terra Santa? And why they wanted to be buried there? Porque eles queriam estar ali, serem sepultados naquela região. E isso trazia um resultado. So, because they wanted to be buried there, and this was bringing a result. Muitas viúvas estrangeiras, sem nenhuma família por perto, acabavam vivendo dependentes da generosidade da igreja. A big quantity, a big number of foreign widows,
They were there, living by the generosity of the church. E diante desse cenário surge uma grande reclamação. Essas viúvas estavam sendo esquecidas. And in this situation comes this complaint that many widows were being forgotten. E a dor dessas mulheres tinha raízes profundas. And the pain of those women had a deep roots. Observe, a igreja está multiplicando discípulos, tem gente sendo salva, sendo transformada, sendo batizada. So the church was multiplying disciples, people being saved, transformed, baptized. Mas com o crescimento vem também o atrito. Conflito. But with the growing comes also friction. As viúvas estavam sendo negligenciadas. The widows were being neglected. E as tensões culturais aparecem. And the cultural tensions were appearing. Os apóstolos, que eram os pastores da igreja, estavam sobrecarregados e a unidade da igreja estava ameaçada. The pastors, the disciples, that was the pastors, they were overwhelmed with everything, and the unity was being threatened. O texto de Atos 6 não é simplesmente sobre comida para viúvas. Acts 6 was not only about food for widows. É sobre acolhimento. It's about welcoming people. É sobre ouvir aqueles que estão em algum momento à margem da igreja. It's to feel the ones who were bitter on the sidelines. É sobre a igreja aprendendo a ser uma comunidade multiétnica, multicultural, mas cheia de graça. It's about the church learning to deal with this challenge of being multicultural, multi-ethnic, and filled with the grace. A ideia central do texto de Atos 6, de 1 a 7, é essa. The main idea of Acts 6, 1 through 7 is this. A igreja estava crescendo de forma extraordinária, mas o crescimento trouxe reclamações, sobrecarga, tensões e risco de desunião. The church was growing extraordinarily, but the growth brought complaints, overloads, cultural tensions, and the risk of disunity. A igreja cresce, mas o povo estava reclamando. Sorry. The church was growing, but the body was complaining. Mas a boa notícia é que os apóstolos responderam com sabedoria. Protegem as prioridades, envolve a comunidade e o resultado foi mais crescimento. But the good news is that the disciples, they respond with the wisdom of the Lord, protecting the body, taking care of the difficulties, and this brought more growing. Eles fazem aquilo que exatamente uma igreja saudável precisa fazer. They were doing exactly what a healthy church needs to do. Entender as prioridades bíblicas, Understand the biblical priorities, fazer ajustes com sabedoria e compartilhar o ministério com todo o povo. make adjustments with wisdom, and share the ministry with everyone. O crescimento da igreja é uma bênção, mas exige sabedoria. The growing of the church is a blessing, but needs wisdom. Necessita também amor, liderança centrada em Cristo, para que esse crescimento se torne uma oportunidade de mais crescimento e não de divisão. Need also love so that this opportunity bring more growing and not division. Agora eu te pergunto, quando você vê novas pessoas chegando à sua igreja, But now I ask you, when you see more people, new people coming to your church, arriving, como você reage? how do you react? Quando as coisas começam a ficar mais complicadas porque tem gente nova chegando. When the things are more complicated because are new people coming, Você reclama ou você serve? you complain or you serve? Você reclama ou você ora? You complain or you pray? Você se envolve ou você se afasta? You are involved in that or you were just getting out of that? Por isso eu gostaria de trabalhar 3 lições que esse texto nos traz. That's why I would like to work in 3 lessons that we see in this text. Primeiro deles é que nós devemos celebrar o crescimento centrado no Evangelho.
First of them is that we should celebrate the gospel-centered growth. Quando nós olhamos para o início do versículo 1 e para o versículo 7, When we look to the beginning of the verse 1 and the verse 7, nós vemos no versículo 1, Lucas escrevendo: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. we see that Luke was saying, in those days, we're multiplying the number of disciples. No versículo 7, ele vai dizer: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. And on the 7th, he will say, was growing the word of the Lord in Jerusalem, and the number of disciples were really, really growing. Observe, Observe, o crescimento não está desvinculado do crescimento na palavra. the growing of the church, it's not separated from the growth in the word of the Lord. A igreja era generosa no compartilhar do evangelho. The church were really generous in sharing the word of the Lord. É como se Lucas estivesse gritando: a igreja está crescendo. As Luke were screaming, the church is growing. Mas ele não está reclamando disso, ele está celebrando. But he's not complaining, he's celebrating. Mas ele está celebrando porque está evidente no texto que esse crescimento não é fruto de marketing, But he's celebrating because it's clear on the text that it's not result of marketing. não era uma campanha bem produzida com slogans cativantes, It's not a campaign well produced with great slogans. não era porque os apóstolos estavam distribuindo presentes na porta da igreja. It's not because apostles were just giving gifts in the door of the church. Esse crescimento é o resultado direto da fidelidade na pregação do evangelho e no cuidado das pessoas. This is a result of the preaching of the gospel and the care for the people. Se a gente olhar para o capítulo anterior, em Atos 5, no versículo 42, diz que todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam, não paravam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. We see in Acts 5:45, the previous chapter, Essa é a chave. Cristo está no... I'm sorry. every day in the temple and from house to house, they did not cease to teach and preach Jesus Christ. Essa é a chave. Cristo está no centro. This is the key. Christ is in the center. E quando Cristo está no centro, quando o evangelho é pregado com clareza, as pessoas são alcançadas e transformadas. And when Christ is in the center, when the gospel is clearly preached, the people are reached. Nós vivemos em uma cultura onde, de fato, nós vivemos em uma cultura onde o número, muitas das vezes, importa mais do que o evangelho. We live in a culture that many times the number of people is more important than the gospel. Isso é uma realidade, infelizmente, sobretudo no bairro onde a gente vive. It's a reality, especially in the neighborhood that we are. Mas nós precisamos ser honestos. But we need to be honest. Essa cultura contrária ao evangelho This culture that is contrary to the gospel não pode fazer com que a gente vá para o outro extremo. cannot make us to go to the dark side of the force. Que a gente pare de celebrar o crescimento That we stop to celebrate the growing e criar uma ideia equivocada que a gente só está pensando em número. and create a wrong idea that we are only thinking on numbers. Nós não podemos ter idolatria pelo número, We cannot have idolatry in the numbers, mas também não devemos lutar contra os números. but we should not fight the numbers. Nós precisamos celebrar os números quando cada número representa um nome. We should celebrate the numbers when each number is connected to a name. Nós devemos rejeitar a celebração de números quando números são apenas números. Rejeitar We should reject the numbers when the numbers are only numbers. Mas quando cada número representa um nome, But when each number significate one name, nós devemos celebrar porque pessoas importam. we should celebrate because
people are important. Cada nome representa uma alma. Each name represents a soul. E cada alma representa alguém por quem Cristo morreu. And each soul represents someone who Jesus died for. Repito, nem todo crescimento é saudável. I repeat, not every growing is healthy. Tumores, por exemplo, também crescem. Tumors, they grow. Por isso, o crescimento da igreja precisa ser sempre centrado no Evangelho. That's why the growing of the church needs always to be centered in the gospel. E é dessa forma que nós precisamos aprender a celebrar, mesmo que esse crescimento nos tire da nossa zona de conforto. That's how we should learn to celebrate even when the growing take us out of our comfort zone. Você consegue se alegrar com novos rostos na sua igreja, mesmo que esse novo rosto faça com que você perca o seu lugar preferido no banco do culto? Can you be happy with new people in the church, even if that new person means that you will lost your seat in the church? Você consegue celebrar novos batismos, mesmo quando essas pessoas que estão se batizando ainda não vivem exatamente como nós vivemos? Can you celebrate the new people being baptized, even when the new people are not living as we live? Você está disposto a abrir espaço não simplesmente só na igreja, mas também no seu coração para novas pessoas, para quem está chegando? Are you willing to open space, to create a space, not only in the church, but in your heart for new people that are coming? Você está disposto a se alegrar, mesmo que chegar novas pessoas signifique você ter que dividir seu pequeno grupo, por exemplo? Are you willing to open a space, even if that means that your small group will be divided? Você celebraria novas pessoas chegando, se isso implicar numa mudança e as coisas não serem mais como eram antes aqui na igreja? Would you celebrate new people coming, arriving, even if that would change the church in a way that will not be the same church? Você celebraria como Lucas ou murmuraria como os helenistas? Would you celebrate as Luke, or you would complain as the Hellenist people? Muitas vezes o crescimento nos traz desconforto, porque talvez signifique perder o controle. Many times the growing bring us this discomfort because it means that we'll lose the control. Significa que em algum momento você pode não conhecer mais todas as pessoas pelo nome. Means that in a moment you maybe would not know everyone by the name, Pelo menos num primeiro momento. at least in the first moment. Talvez significa que você vai ter que confiar mais nos outros para fazer aquilo que só você fazia. This would maybe mean that you will need to start trusting more in the other people to do the thing that you were used to do. Certamente a nossa influência diminui. Certainly our influence will be smaller. E aí está o ponto. O problema não é o crescimento. And that's the point. The problem is not the growing. Se o crescimento é centrado no evangelho, ele não é um problema. If the growing is centered on the gospel, it's not a problem. E quando a gente não consegue celebrar isso, o problema está no nosso apego ao controle. And when we cannot celebrate that, the problem is that we are holding on the control. Então, se a igreja está em Cristo e se o evangelho está no centro, So if the church is in Christ and the gospel in the center, qualquer crescimento, any growing, que seja uma pessoa, even one person, ele deve ser celebrado. should be celebrated. E deve ser celebrado como um sinal da graça de Deus, agindo entre nós. And should be celebrated as a sign of the grace of the Lord in action among us. Mas aí vem o segundo desafio. And then comes the second challenge. Devemos esperar problemas quando a igreja cresce. We should expect trouble when the church grows. Isso pode significar a chegada de apenas uma pessoa. This could mean arriving only one person.
Você já experimentou discipular alguém que nunca viveu com Cristo e é alcançado pelo Evangelho na igreja? Have you experienced disciple someone that never knew about Christ, but is just arriving in the church? Que tinha uma vida completamente contrária à vida de um cristão? That used to have a life totally contrary to the Christian life. Que nunca viveu em comunidade numa igreja? That never lived in a community, in a church. Todo crescimento traz desconforto, independente da quantidade, do tamanho desse crescimento. Every growing brings discomfort. Doesn't matter how big or small this growing is. Mas a boa notícia é que essa passagem de Atos 6 é uma daquelas passagens que devem nos deixar aliviados. But the good news is this passage here on the Acts 6 Aliviados, deveria nos deixar aliviados. should make us relieve. Mas por quê? But why? Porque esse texto nos mostra que até mesmo a igreja de Atos, Because this text shows us that even the church in Acts, aquela igreja com os apóstolos que andaram com Jesus, the church that has the apostles that used to walk with Jesus, homens cheios do Espírito, men full of the Spirit, uma igreja que os milagres aconteciam, a church where miracles were happening, ela também teve problemas, also had problems e não foram pequenos. and were not small O problems. crescimento trouxe crise, reclamações, tensão entre grupos, sentimento de injustiça. The crisis brought feelings of injustice, tension between groups, people murmuring, forgotten, feeling sidelined. Mais uma vez citando Craig Keener, ele destaca que os helenistas, Craig Keener, one more, he said that the Hellenists não eram apenas judeus que falavam grego. were not only Greek, Jews speaking Greek. Eles representavam uma cultura diferente dentro de uma mesma fé. They were representatives of a different culture in the same faith. Uma maneira de ver o mundo diferente, de lidar com a lei, de se relacionar com a cidade. A different way of seeing the world, to live in the city, dealing with the law. Em certo sentido, eles eram aqueles que estavam à margem da margem, dentro da comunidade judaico-cristã. In a certain way, they were like the sidelines of the sidelines. De alguma forma, isso se parece com o que nós vemos hoje na diferença entre gerações, estilos, classes sociais, entre os cristãos urbanos. Somehow, this is what we can see in the difference of the Christians that live in a big city like ours. E todas essas culturas tentando viver dentro de uma igreja só. And all of the different cultures trying to live in one same church. Isso representava um risco, e se não fosse resolvido, a igreja poderia se dividir. And this used to represent a risk that if were not attended, the church could be divided. Isso nos mostra que a unidade da igreja não é a ausência de diferenças, mas a presença de amor e de liderança espiritual. This shows us that the unity is not the absence of differences, but the presence of love, listening one another and having the spiritual leadership. E Lucas aqui ele está sendo honesto, a igreja não era perfeita. And Lucas is being honest here. E isso é importante dizer. The church were not perfect, and this is important to say. Tem muita gente que idealiza a igreja primitiva como perfeita. There are many people that have an idea that the first church, the primitive church, was perfect. Como se naquela época tudo fosse maravilhoso. As was in that time, was everything perfect, wonderful. Mas o crescimento da igreja sempre nos traz responsabilidade. But the growing of the church always give us responsibilities. Um pastor norte-americano que eu gosto muito, chamado Tony Merida, A North American pastor that I like too much, called Tony Merida. ele destaca 7 desafios que surgem na igreja de Atos, aqui em Atos 6.
he highlights 7 challenges that arise here in this part. E esses desafios são extremamente atuais. And those challenges are real, actual. O primeiro desafio é que nós devemos proteger a unidade da igreja. The first one is that we need to protect the unity of the church. Eliminar qualquer tipo de tensão cultural. Eliminate every and any cultural tensions. Segundo é que nós devemos atender às necessidades legítimas do povo. The second is that we need to attend to the real needs of the people. Ali na igreja de Atos, aquelas viúvas estavam realmente sendo esquecidas. In that moment in Acts Church, the widows were really being forgotten. Terceiro, nós devemos, como igreja, lidar com a sobrecarga da liderança, estarmos disponíveis para servir os líderes. And the third, we need to deal with the overload of the leadership to serve the leaders. Nós devemos também, quarto, nós devemos lidar com críticas e murmurações entre o povo. And the fourth, we need to deal with the murmuring of the critics of people. Manter as prioridades certas. Keeping the right priorities. O texto diz que os apóstolos não podiam sacrificar o ensino da palavra e a oração. The text says that they should not leave aside the teaching of the word and prayer. Sexto, compartilhar o ministério com outras pessoas também é um desafio. Sixth, share the responsibilities. That's it? Yeah. Of the ministry with other people. Aquela igreja teve que aprender a servir junto. That church needed to learn how to serve together. E o sétimo desafio, listado por Tony Merida, exposto nesse texto, And the seventh challenge exposed here from Tony Merida in this text é que nós precisamos aprender a gerenciar pessoas sem perder o foco na missão. that we need to learn how to managing people without losing the focus on a mission. Liderar é sempre o equilíbrio entre cuidado e visão. To leadership is always the balance between the care for people and the vision. Por isso eu te pergunto, você está pronto para servir em meio ao caos? That's why I ask you, are you ready to serve in the midst of chaos? Ou você só consegue permanecer numa igreja onde tudo gira ao seu redor? Or you are only able to be in a church when everything works around you for you? Na medida que a igreja cresce, nós amadurecemos como cristãos. When the church is growing and we are more mature as Christians, Nós passamos a exigir menos e a servir mais. we start to demand less and serve more. E talvez aquilo que nós enxergamos como bagunça seja, na verdade, um sopro do espírito de expansão, um som de expansão do corpo, assim como as dores do crescimento num adolescente. Maybe what we call as mass, it's part of the growing of a church, the spirit leading a growth of a church. E essa bagunça é como se fossem os ossos de um adolescente se ajustando em um crescimento saudável. And this mass is like a teenager bones adjusting during the pain, the growth pain. Quando nós vemos tensões na igreja entre gerações, entre estilos, entre culturas, When we see the tension in the church between cultures, generations, você se vê como um agente de paz ou como um propagador de queixas, de reclamações? do you see yourself as an agent of peace or a propagator of problems? O problema nunca foi ter tensões. The problem was never have to have tensions. O problema é não saber lidar com elas. The problem is not to know how to deal with them. A boa notícia? The good news, A igreja de Atos não se partiu, ela não se dividiu. Acts Church did not divide. Pelo contrário, ela se reorganizou, compartilhou a carga e continuou crescendo. By the contrary,
They share the load and keep growing. Daí vem o terceiro e último desafio And here comes the third and last challenge que esse texto apresenta para nós. that this text showed to us. Nós devemos proteger as prioridades, ajustar com sabedoria e repartir o ministério com amor. We must protect priorities, adjust wisely, and share the ministry in love. Depois da crise e da reclamação, o que os apóstolos fizeram? After the crisis and complaint, what do the apostles did? Eles não entraram em pânico, não tentaram controlar tudo e também não ignoraram o problema. They don't panic, they don't try to control everything, and they don't ignore the problem. They didn't. Eles tomam uma decisão que carrega 3 marcas de uma liderança centrada em Cristo. They make a decision that bears 3 marks of disciples of Christ. Clareza nas prioridades, Clarity in priorities, sabedoria para ajustes wisdom to adjust, e disposição para compartilhar o ministério. and willingness to share the ministry. E eles falam que não cabia a eles servir as mesas, como está no versículo 2. And they said, it's not for us to serve the tables. Eles não estão dizendo que servir as mesas é algo indigno. They were not saying that it's not dignified to serve the tables. It's not that. Eles estão dizendo que abandonar a palavra e a oração seria negligenciar o essencial pela parte deles. They were saying that to leave aside the teaching of the word and to the prayer, that would be wrong of their part. O ministério eficaz só é possível quando o coração da liderança está em comunhão com Deus e saturado pela palavra de Deus. I forgot. Efficient ministry, it's only possible when the heart of the leadership is in communion with God and filled with His Word. Aqui está o coração pulsante da liderança cristã: oração e palavra. Here is the beating heart of Christian leadership: prayer and the Word. E vamos ser honestos, o que é mais fácil a gente sacrificar nas nossas agendas semanais? Let us be honest here. What is easier to sacrifice in our agendas? Reuniões de negócios? Work, meetings of work, Um evento social? some social event, Responder e-mails? answer emails, Checar as redes sociais? check the social media, Ou oração e palavra? or prayer and the word of the Lord. Oração e palavra são quase sempre o primeiro prato a sair da nossa mesa. Prayer and the word are usually the first plate to get out of the table. É como se num incêndio, As in a fire, o bombeiro ele larga a mangueira de água the fireman just leave the hose of Pra- the water para ajudar alguém a carregar os móveis. to help someone to get the furniture. Parece nobre fazer isso, Looks noble to do this, mas ele deixa de tomar conta do fogo. but he stopped taking care of the fire. Se os apóstolos largassem a palavra para servir as mesas, If the apostles just leave the word to serve the tables, o fogo da missão seria sufocado. the focus on a mission, no, the people in the mission would be suffocated. É a palavra que sustenta a igreja, é a oração que alimenta a fé. Todo o resto depende disso. That's the word of the Lord that support the church. Everything else depends on it. Os apóstolos não ficam passivos, eles lideram o processo e ajustam. The apostles are not passive. Yeah. They are working and making adjustment for that. Eles chamam a comunidade para participar, eles não resolvem tudo sozinhos, eles reconhecem a sua limitação. They invite the community to help. They acknowledge their limitation. Eles confiam o ministério a outros. They trust the ministry to others. E note os critérios. And
Note os critérios. and pay attention to the criteria. Boa reputação, Good reputation, espiritualidade, spiritual people, em sabedoria. and wisdom. Não era carisma, Was not charismatic people, não era habilidade técnica, is not technical ability, era caráter e comunhão com Deus. was character and communion with the Lord. A escolha é sábia. A escolha é sábia. Oh, it's a wisdom choice based on wisdom. Todos aqueles 7 homens tinham nomes gregos. All of those 7 men had Greek names. Provavelmente eram helenistas. They probably were Hellenistics. Observe a escolha. Eles estavam colocando as pessoas do próprio grupo ofendido que estava reclamando Pay attention, they put people from the group that were complaining para liderar a situação, to lead the situation, para liderar a solução. to lead the solution. Isso não é só gestão, não é só sobre gestão, mas sobre reconciliação. This is not only a management, but reconciliation. É uma decisão carregada de sabedoria, carregada de graça. It's a decision filled with grace, with wisdom. É como se a igreja estivesse dizendo: vocês se sentiram esquecidos? As the church was saying, oh, did you feel that you were forgotten? Agora vocês são parte da solução. Now you are part of the solution. Existe um outro pastor, o sobrenome dele é um pouco complicado. There's another pastor that has a last name a little hard to say it. Tabit Aniabili. Tabichi Pronunciei certo, Sam? Ania Ok, Pyle. great. Something like that. Em seu livro Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, In his book, Finding Faithful Elders and Deacons, ele observa que Atos 6 revela muito mais do que uma crise administrativa na igreja. he observed that Acts 6 reveals quite more than an administrative management detail. Revela um momento de conflito cultural. Reveals a cultural conflict. Judeus e helenistas estavam se sentindo rejeitados. The Hellenistic Jews were feeling rejected. E a igreja reconhece isso. And the church recognized that. Ao invés de minimizar a dor ou defender os apóstolos, a comunidade reconhece a necessidade de dar representatividade e voz aos que estavam se sentindo à margem. And let me find this here. Ao invés de minimizar a dor. And the church recognized that. Instead of minimizing the pain or defending the apostles, the community recognized the need for representation and gives voice to those who were on the margins. E o que a igreja faz? What did the church do? Ao invés de reprimir os insatisfeitos, como era o padrão dos políticos daquela época e hoje em dia também, Instead of repressing the people that were not satisfied, what happened a lot we see in the culture, politics, os apóstolos entregam toda a responsabilidade da distribuição justamente nas mãos daqueles que pertenciam àquele grupo ofendido. The apostles hand over the responsibility era- exactly to that group that were feeling left aside. Isso era muito mais do que praticidade, era reconciliação. That was more than a practical choice. Os It was líderes- reconciliation. Os líderes, de alguma forma, reconheceram que aqueles irmãos que estavam se sentindo excluídos, de fato foram ofendidos. The leadership were recognizing that those people that was feeling like that, in fact, they were left aside. E ao invés de silenciar sua queixa, eles fazem o contrário do esperado pela nossa lógica. And instead of shutting them down, they do what it's a kind of opposite of what the logic should do. Eles dão autoridade a esses irmãos. They gave authority to them. Esse ato de inclusão foi tão significativo que muitos dos líderes helenistas viraram protagonistas no futuro da igreja, como Estevão e Filipe. This act was so important that many of those people, they turned to be really important people in the spread of the word. Como Estevão e Filipe. As is Stephen and Philip. E nós, como nós temos lidado com os nossos irmãos que às vezes se sentem esquecidos nas nossas comunidades? Estamos silenciando eles?
And us, how are we dealing with the people that are not feeling well? We're just shutting them down? Ou estamos tendo coragem de abrir espaço para ouvi-los, Or we're open space to hear them, para que eles para oferecer cuidado, to offer care, mas também dar oportunidade para que eles também possam cuidar de outros. but also to give them opportunity that they can take care of others. Isso nos mostra algo muito poderoso. And this shows us something really powerful. A igreja fiel não ignora tensões. The trustful church do not ignore tensions. Ela oferece resposta para essas tensões. Ela cuida dessas, ela enfrenta essas tensões. The church deal with the tensions. Por isso eu te pergunto, você valoriza o tempo de oração e de leitura da palavra na sua vida? So that's why I ask you, do you put the right value in the prayer and the reading of the word in your daily life? Ou essas são as duas coisas que você primeiro sacrifica na sua agenda? Or those are the two first things that you sacrifice in your agenda? O seu ministério dentro da tua igreja é um transbordar da sua comunhão com Deus ou é um ativismo vazio? Eu perdi o começo. O seu ministério na igreja Oh, é um your transbordar do ministry- seu relacionamento com Deus ou é um ativismo vazio? In the church, is an overflow of your relationship with God, or is just a doer? Você serve a igreja como um espectador ou como parte do corpo? Do you serve the church as a spectator or as part of the body? Você está disposto a ser uma resposta aos problemas ou apenas aquele que está disposto a apontar os problemas? Are you willing to be an answer to the problems, or you just want to point to the problems? Esses homens não foram escolhidos, não foram chamados nesse texto de diáconos formalmente, Those guys were not called as deacons formally, mas eles serviram como diáconos, foram servos. but they were serving as deacons. Eles foram pacificadores. They were pacifiers? No, pacifiers, chupeta. Pacemakers. Peacemakers. Eles foram líderes espirituais. They were spiritual leaders. O ministério compartilhado não é uma concessão, The shared ministry is not a concession. é o caminho bíblico. It's the biblical way. A igreja é um corpo e nenhum membro do corpo pode fazer tudo. The church is a body, and there are no part in the body that can do everything. Quando as prioridades da igreja estão firmes, When the priority of the church are firm, os ajustes são feitos com sabedoria. the adjustments are done with wisdom. E o ministério é compartilhado em amor e a crise se transforma em crescimento. And the ministry is shared in love, and what was a crisis turned to be a growing. Por isso eu gostaria de concluir fazendo algumas aplicações práticas. That's why I would like to conclude with some practical applications. Primeiro, ore mais pela sua igreja do que você reclama dela. First, pray more for your church than you complain about it. A igreja de Atos não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja perseverante. The church in Acts was not a perfect church, but were persevering. Reclamação divide, mas intercessão, oração edifica. The murmuring divides, but the prayer intersection bring Edifica. together, edifies. Ofereça seu serviço, não espere ser chamado, segundo o conselho que eu te dou. Offer your service. Do not wait until you are called to. That's a second. Terceiro, seja flexível e disposto a mudar por amor a outros. Third, be flexible and willing to change for the love of others. Quarto, reforce a sua vida de oração e exposição à palavra de Deus. Fourth, É. reinforce your spiritual time with the Lord through prayer,
and dedication in the Word. Não há nada mais urgente do que voltar à presença de Deus em oração e leitura da palavra. Nenhum ministério substitui oração e leitura da palavra. No ministry substitute the prayer and the reading of the Word. So it's urgent that you do this first. Quinto e último conselho: celebre cada conversão, cada novo rosto, cada pequeno avanço. And the last one is celebrate every conversion, every new face, every little breakthrough. Lembrando que eu falei no início, números por números não importam. Just remember what I said in the beginning. Numbers by numbers have no meaning. Mas se os números significam nomes, But if the numbers means faces, names, eles importam, they matter. independente da quantidade. But do not matter the quantity. Crescimento centrado em Cristo sempre importa. But the growing focus centered on Christ always matter. Independente se é Independent of if it is one person ou 1000 pessoas. or 1,000 people. Atos 6 nos mostra que uma igreja que cresce e enfrenta tensões, mas ela deve responder com sabedoria e graça. Acts 6 shows us a church that grows, face tensions, and respond with wisdom and grace. E acima de tudo, nos mostra que uma comunidade sendo moldada à imagem de Cristo. But most of all, show us a community being modeled in the A imagem de Cristo. image of Christ. Aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. The one that do not came here to be served, but to serve and give his life for others. Esses 7 homens de Atos 6 foram escolhidos foram chamados para servir as viúvas esquecidas. Those 7 men in Acts 6 were called to serve the widows. Isso apenas espelha o que Cristo fez por nós. And this is a kind of mirror of what Christ did for us. Nós também éramos esquecidos espiritualmente, órfãos, marginalizados pelo pecado, separados de Deus, e Jesus veio até nós. We too were forgotten, spiritually orphaned, marginalized by sin, separated from God, and Jesus came to us. E Jesus não murmurou. He did not complain, Ele não ignorou nossa miséria. did not ignore our misery. Ele desceu do céu, assumiu nossa carne, tocou os impuros, lavou os pés dos discípulos e morreu por nós na cruz. He came down from heaven, took on our flesh, touched the unclean, washed the disciples' feet, and died for us on the cross. Jesus foi o verdadeiro e perfeito servo, o verdadeiro e perfeito diácono. Jesus was the real and perfect servant, the real and perfect deacon. Servo por excelência, não apenas serviu o pão, ele se fez o pão da vida. The excellent servant. He didn't just serve the bread, he was the bread of life. Por isso, Atos 6 não é um texto apenas para nós cristãos aprendermos como nós podemos servir melhor a igreja. So this text is not only how we can learn how to serve better the church, Mas é também um alerta para você que ainda não crê em Cristo. but this is an alert. Convite. It's an invitation for you that are not living like that. Esse texto nos diz que você que ainda não crê em Cristo, você não está esquecido. Você não está à margem. The text says that you that don't know Christ, you are not outside it. O evangelho é para você. Jesus se entregou por pessoas feridas, esquecidas e culpadas como eu e você. The gospel is for you. Christ gave his life for people, for hurted and lost people like you and I. A igreja de Atos crescia porque Cristo era o centro. The Acts church was growing because Christ was the center. E ela alcançava até aquelas pessoas que eram mais resistentes à mensagem do evangelho, como os sacerdotes judaicos. And the church was reaching everyone, even as the
Judaic priests. É a mensagem de que há perdão, há reconciliação, há nova vida para todo aquele que crê. The message that there are forgiven, that are new life for everyone that believes. Se você está cansado de viver isolado, tentando merecer algo de Deus, If you're tired to live by yourself, trying to deserve something from God, talvez você se sinta como essas viúvas, esquecido, fora de lugar. maybe you're feeling like those widows, forgotten, out of place. Hoje Cristo te chama, Today, Christ is calling you não para servir primeiro, not to begin to serve, mas para ser servido por Ele, but to be served by Him, para receber aquilo que Ele já conquistou na cruz. to receive what He conquered on the cross, E depois sim, andar com Deus, com o povo de Deus, servindo a Ele com alegria. and after that, walk with the body of Christ, serving with happiness. Você pode dizer amém? Can you say amen? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Let us stand and pray. Deus Santo, nós te agradecemos, Holy God, we thank you porque o teu Filho veio ao mundo não para ser servido, because your Son came to the world not to be served, mas para servir e dar a sua vida por muitos. but to serve and give his own life for many. E dentre esses muitos pelo qual Jesus deu a sua vida, And among those many for whom he gave his life, estamos nós aqui. we are here. E nós te louvamos por isso. And we praise you for this. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. May you apply your word in our hearts. Que ela nos ensine a superar qualquer tipo de tensão em nossas comunidades May de your fé. word teach us to win over all afflictions E nos ensine a servir melhor. and teach us to serve better. Nos ensine a ser melhores servos. Teach us to be a better servants Dentro da nossa família, in our families, na nossa sociedade in our e society, na nossa igreja. and in our church. Mas que esse texto também But may the Christ also seja também um convite. be also an invitation Que ainda não conhecem Cristo como seu único e suficiente Salvador. for who do know Christ as his Savior and Lord. Que eles saibam que eles não estão esquecidos. May they know that they are not forgotten. Que assim como aqueles 7 homens serviram aquelas mulheres esquecidas, And as those 7 men served those forgotten women, Jesus Cristo foi o servo perfeito Jesus Christ was the perfect servant que veio até o encontro deles, that came to their encounter para que eles fossem encontrados so that they may be found e adotados como filhos do Senhor. and adopt as son. Essa é a nossa oração nessa manhã, This is our prayer in this morning. no nome de Jesus. In Christ Jesus' name. Amém. Amen. Que Deus abençoe cada um de vocês. God bless you. Amém. All right, you may be seated. Thank you, Pastor Cristiano. Now we're going to switch to a time of offerings as we play our final song. So the ways to give are up on the screen, or you can drop it in the offering plate as it comes by. And we sing, wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one, I love, beautiful one.
Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful as you. Beautiful one, my soul must sing. My soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Amen. Before we pray for the offering, I want to invite you over to Fellowship Hall to celebrate birthdays, to get to know someone's name, to greet them, to fellowship with one another, and to show love to those here today. Let's pray. Father, Lord God, we just thank you for this offering. We ask that you would use it to multiply throughout Rio and throughout the world for your glory. May the spread of the gospel go far and wide. May you use us. We thank you that you've called us a people made up of many different nations. May there be unity and diversity among us. May we use this for your glory. We thank you that Jesus died to redeem a people from every tribe, tongue, language, and nation, all for your glory. Use us to spread this gospel far and wide, and may you be glorified in it all. We ask in Jesus' name I pray. Amen. Now for the benediction, it comes from Hebrews chapter 13. Now may the God of peace, who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Go persevering in prayer, planted in the word, focused on Christ, hearts overflowing with the grace of the gospel as you serve and love those around you. Go in peace. You are sent. Amen. You open my eyes to your wonders anew. You capture my heart with this love. 'Cause nothing on earth is as beautiful